Bem, no universo de Berserk, um apóstolo seria uma espécie de criatura demoníaca que já foi humana, né? Mas sacrificou alguém ou algo que o amava, ou que ele amava. É uma espécie de ritual conduzido pelo Berrelite, que seria, né, um artefato místico ligado às mãos de Deus, ou às God Hands. Esses indivíduos, eles escolhem abandonar sua humanidade em troca de poder sobre-humano e também desenvolvem formas monstruosas, ganhando espécie de força, invulnerabilidade e uma posição privilegiada no mundo sombrio dos demônios, uma posição de apóstolo. E o processo de transformação de um apóstolo ocorre quando uma pessoa, em um momento de desespero extremo e sofrimento insuportável, ativa o berrelite. Durante o ritual, conhecido por nós como cerimônia do sacrifício, a pessoa deve oferecer algo que lhe é profundamente precioso. Geralmente, pessoal, é um ente querido ou um grupo de pessoas significativas para ela, como a gente viu no caso do bando do Falcão. Bem, em troca da concessão de seus desejos mais egoístas, ao aceitar essa pessoa, ela renuncia à humanidade e adquire, como eu já tinha dito, um corpo monstruoso, frequentemente refletindo os aspectos de sua psique ou desejos mais sombrios. Tanto os apóstolos quanto as mãos de Deus compartilham três elementos: o amor profundo por alguém, uma dor ou medo insuportável e o desejo de nunca mais experimentar essa fraqueza. Amar como um humano traz vulnerabilidade, mas também inevitável dor, seja por erros, decepções ou também por escolhas erradas. Essa dor, ela é universal e avassaladora, leva muitos a desejarem escapar dela a qualquer custo. Bem, os berrelites, eles aparecem como uma espécie de saída definitiva, né, para esses problemas. Ou seja, você oferecendo o abandono da humanidade e conseguindo a promessa de invulnerabilidade em troca do que mais ama. Ou seja, é uma espécie de troca equivalente. Mas a mesma fonte de dor, ela escolhe ir embora e também são de pessoas egoístas, ou seja, reflete o desejo da humanidade fundamental, que é de evitar o sofrimento, e ao aceitá-la, a gente vai ver que os apóstolos, eles eliminam por completo suas partes fracas, mas tragicamente se definem para sempre por este momento, presos, né, à espécie de dor que tentaram superar, sem espaço para crescer ou de espécie de redenção, né, tornando-se desumanos, explorando e também destruindo a fraqueza humana ao seu redor, como uma espécie de forma de justificar suas próprias ações. Assim, mas depois de sabermos tudo isso, o que de fato acontece quando um apóstolo ele já não existe mais, ele vai de Americanas, vai jogar no Vasco, né? Bom, a gente tem que ver exemplos práticos de como se deu cada coisa dessa para que a gente tenha mais ou menos uma teoria, não, um conceito do que acontece quando um apóstolo parte dessa para pior. Logo após Wilder partir dessa para pior, criaturas semelhantes com uma espécie de zumbis deformados e fundidas umas nas outras começam a rastejar para longe de seu corpo e apóstolo maciço, como se estivessem tentando escapar. Então, de repente, uma espécie de vórtice arrastou as criaturas e o apóstolo para o inferno, deixando apenas o corpo de um velho para trás. Digamos que, supostamente, o corpo original de Wilder. Um evento semelhante ao que aconteceu quando o conde estava morto. E as mesmas criaturas reivindicaram sua alma e quase a do Guts, né, no processo. Bem, o conde, ele sacrificou o quê? Sua esposa. Depois de ter encontrado ela, né, fazendo uma traição e tudo. Bem, sairá um vídeo melhor sobre a história do conde, então não me aprofundarei aqui, beleza, pessoal? Mas bem, também tivemos a apóstola Rosine, que sacrificou os pais dela, que foi todo aquele conto do Picaf, que ela sofria muito com os pais devido à sua
história triste. Também tem vídeo aqui no canal, tá? Eu vou deixar marcado aí no card ou então no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para vocês verem. Mas enfim, bem, um número relativamente pequeno de pessoas em comparação ao que aconteceu com o Griffith. O que eu quero dizer é que para que se tenha um ritual, não se necessariamente tem que ter muita gente, pode ter pouca gente. O importante é o tão importante que é aquela pessoa. Acho que ficou meio confuso, mas para vocês entenderem. O que aconteceu foi o seguinte: a gente vai ver dois casos onde foi poucas pessoas que foram sacrificadas, como no caso do Conde ou de Rosine, e no caso, né, em comparação com o de Griffith, que basicamente ele condenou o grupo do Falcão todo, né? Bom, isso levanta algumas questões sobre os sacrifícios feitos pelos apóstolos. No caso de Wilde, por exemplo, a gente pode dizer o quê? Que essas criaturas elas rastejam de seu corpo após sua morte e podem ser as mesmas pessoas que o que ele sacrificou em sua cerimônia de ascensão. Uma espécie de detalhe, né, que muitos leitores, digamos que também deixam passar despercebido, né? Eu, por exemplo, quando estava lendo pela primeira vez, não dei tanta trela, só que depois eu parei para pensar. Bem, durante o eclipse, pessoal, por exemplo, a gente vai ver que o que Griffith ele foi alimentado pelo sangue dos sacrifícios. Isso levanta a possibilidade de que as almas do bando do Falcão elas ainda possam estar presas dentro dele, já que no ritual de transformação, além do Griffith sentir a dor de cada pessoa daquela que, né, foi sacrificada em nome dele no ritual dele, basicamente a carne e o sangue dele seria formado pela alma dessas pessoas, que também depois se tornam berrelides. A gente vê todo esse processo. Se vocês quiserem que eu fale melhor sobre isso, avisem que eu falo sobre o capítulo perdido de Berserk, onde eu posso narrar para vocês. Enfim, como eu estava falando para vocês, a gente pode dizer o quê? Que no caso do Griffith, seria uma espécie de situação semelhante com uma espécie de transcendimento, que a gente sabe que o Griffith ele transcendeu, né, para o estado além do estado do mundo espiritual, né, o mundo mágico. Ele também tem um grupo físico, né, então talvez eles já estejam perdidos no vazio, essas almas do bando do Falcão. Ainda assim, a morte de Wilde é o que se seguiu podem ter um significado bem maior. Por exemplo, pode sugerir que algo similar possa ocorrer com os outros apóstolos, tipo a ausência de mortes explícitas de grandes apóstolos, como o tal do Barão Cobra, ou a própria Rosine, que a gente não viu como ela foi jogar xadrez com São Jorge, né? A gente só viu ela voando, né? Digamos que assim, a gente viu a partida desses apóstolos, né, nas suas formas verdadeiras, mas a gente não vê o que acontece depois. Então tudo isso pode ser proposital, talvez para evitar, né, que nós leitores percebemos uma espécie de padrão mais cedo. Então será que se o Griffith ele vier a perecer nas mãos do Guts, as almas do bando do Falcão que foram caídos, né? Será que eles terão uma espécie de chance de escapar, né? E também será que tem uma possibilidade de que Shirk, um outro aliado, pudesse basicamente intervir, né? Resgatá-los para não deixar eles caírem, né? No vórtice, tipo, não trazer eles de volta à vida, né? Mas impedir que eles fossem arrastados para o inferno. E isso também poderia permitir o quê? Um último adeus amargo, mas significativo. Seria um encerramento bacana, né, desse tipo de profundidade, né? Seria satisfatório tanto para os heróis quanto também para os fãs. E a gente poderia descobrir o quê? A gente poderia ter descobrido isso antes do confronto final, né, do Griffith, porque assim daria um pouco mais de razão, né, para o Guts e para a Casca, né, tá enfrentando o Griffith. Seria interessante, seria uma espécie de forma de o Guts poder se reconectar com essas pessoas e basicamente se perdoar. A gente tá vendo um arco que ele tá tendo uma espécie de como é que eu posso dizer, iluminação, né, onde ele pode até se tornar uma espécie de ferramenta contra a causalidade, tipo algo oposto à mão de Deus, e sendo assim ele possa o quê? Até mesmo, né, direcionar as almas do bando do Falcão
para lugares melhores e até mesmo participar de um último ataque, né, contra o Falcão. Seria bem interessante ele ser derrotado. Bom, eu vejo vários cenários e todos esses cenários são bacanas, né? Mas bem, a gente já entendeu o que acontece com o quê? Quando um apóstolo morre. Quando um apóstolo morre, ele necessariamente perde todas as almas que contemplam e que compõem o corpo e a força que ele tem. E essas almas, elas são sugadas para um vórtex. E esse vórtex seria algo que existe entre o inferno e a gente não sabe se existe céu em Berserk, mas enfim, é algo onde as almas elas ficam contidas. Bem, é isso, pessoal. Mas bem, né, deixa aqui suas teorias a respeito do que vocês acreditam que vai acontecer em Berserk. E é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter mais vídeos sobre Berserk e mais